Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Cleitinho na área, eu estou aqui para ensinar hoje a parte sobre MMC e MDC, tá? Mas primeiro, eu quero saber se vocês estão fazendo a atividade que eu estou marcando para vocês desde semana passada, sobre a parte de visibilidade, sobre a parte de fatoração, juntando com tudo que eu expliquei na aula antes da gente entrar nessa quarentena de pandemia, beleza? Sem lembrar aquela parte, vocês não vão conseguir acompanhar muito bem o que eu vou ensinar aqui hoje. Então, antes de começar o vídeo, volta atrás, dá uma revisada sobre a parte de fatoração, sobre a parte de números primos, para a gente voltar para cá e entender isso aqui com maior facilidade, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai estudar hoje? O MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e o MDC, que é o máximo divisor comum. Qual é a diferença de um para o outro? O MMC, a gente vai estar trabalhando com os múltiplos de um número natural. O MDC, a gente vai estar trabalhando com os divisores de um número natural, beleza? Vamos para a próxima parte aqui, ó. Então vamos lá, a parte da gente entender como funcionou a história dos números. Lembra que eu expliquei para vocês que a matemática, ela surgiu a partir da necessidade do ser humano de fazer uma contagem? Tudo que surge aparente do homem, tudo que o homem cria, ele vem a partir de uma necessidade que ele tem de criar algo. A matemática e os números é a mesma coisa. Então, tudo que o ser humano cria, tudo, ele é sujeito da necessidade que ele tem. Então vocês vão lembrar da história que eu contei sobre o pai que precisava fazer a contagem de peixes para que ele conseguisse trazer comida suficiente para casa. Por quê? Se ele não soubesse a quantidade de pessoas que tem na casa dele, ele sempre estaria a quantidade errada de alimentação, de alimentos no caso, de peixe. Tá? Então vamos para a parte que interessa aqui. O que é o MMC? É o mínimo múltiplo comum, ou seja, é o menor múltiplo comum entre dois ou mais números naturais. Ok? Uma das formas mais fáceis de calcular isso daqui são duas formas. A primeira, a gente tem que conhecer a tabuada, porque você pode listar a tabuada dos números naturais que a gente está analisando e comparar e ver qual é o menor múltiplo comum entre eles, igual a gente fez na sala de aula. E tem a parte de fatoração, que eu também expliquei e falei para vocês que é o melhor jeito de vocês descobrirem qual é o menor múltiplo comum entre dois números naturais. Por que é o melhor? Porque quando o número é muito pequeno, você consegue observar na tabuada, você consegue ir lá na tabuada e ver quais são os números, no caso os múltiplos comuns, e pegar aquele que é o menor múltiplo comum entre eles, somente na tabuada. Porém, quando o número for muito grande, aí você já não consegue com tanta facilidade pegar e montar uma tabuada e fazer com que você compare os múltiplos e descubra qual é o menor deles. Tá? Então, o melhor jeito seria da fatoração. Então, vamos lá. Falando nos números primos, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a fatoração ela deve ser composta por números primos. O que são números primos, para quem não lembra? Números primos são números que apresentam somente dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Se o número ele apresenta dois divisores somente, então ele é chamado de número primo. Quais são os números que são primos? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim por diante. Lembrando que o único número primo que é par é o número 2. Aí o pessoal pergunta, mas Cleitinho, o número 1, ele é um número primo? Não, o número 1 não é número primo, porque ele só divide por 1, ok? Aí o mais espertinho fala, mas ele divide por 1 e por ele mesmo. Beleza, mas não é assim que funciona não, tá? Então vamos aqui pegar um primeiro método aqui, um exemplo, tá? Como eu faço na sala de aula, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ó, isso aqui é um exercício da PUC, para vocês verem que até em vestibular cai o MMC, tá? Então vocês ainda não têm muito conhecimento sobre o que é vestibular, para que serve. Então quando a gente fala na sala, olha, vocês têm que aprender isso aqui que vocês vão utilizar lá no ensino médio. Aqui, ó, eu estou provando para vocês que vocês vão utilizar, tá? Então vamos lá. Numa linha de produção, certo tipo de manutenção é feita numa máquina, tá? A cada 3 dias. No caso, na máquina A, a cada 3 dias. Na máquina B, a cada 4 dias. E na máquina C, a cada 6 dias. Ou seja, eu tenho 3 máquinas. Na máquina A, são a cada 3 dias. Na máquina B, são a cada 4 dias. E na máquina C, a cada 6 dias. Tá bem? Se no dia 2 de dezembro foi feita a manutenção nas 3 máquinas, após quantos dias as máquinas receberão no mesmo dia? O que acontece? No dia 2 de dezembro, foi feita a manutenção nas 3 máquinas ao mesmo tempo. Só que cada máquina vai receber a manutenção num dia específico. Ou seja, a máquina A vai ser recebida a cada 3 dias. Ou seja, dia 2 de dezembro ela teve a primeira manutenção. Dia 3, dia 4, dia 5 ela vai ter a segunda manutenção dela.
A máquina B era a cada 4 dias, ou seja, começou no dia 2, no dia 6 ela vai ter a manutenção dela. E a máquina C a cada 6 dias, então ela teve manutenção no dia 2 e vai ter manutenção que dia? No dia 8. Só que o que vai acontecer? Como a gente está trabalhando com números naturais, vai ocorrer de uma certa data, essas 3 máquinas terem essa manutenção feita no mesmo dia. Então a gente vai tentar descobrir que dia que vai ser esse. Primeiro, eu vou tirar o MMC entre 3, entre 4 e entre 6. Por quê? Se eu descobrir qual é o menor múltiplo comum entre esses 3, eu vou saber qual é a quantidade de dias que vai demorar para que essa manutenção ocorra novamente. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o método da fatoração, do 3, do 4 e do 6. O que eu tenho que lembrar? Eu vou fatorar por números primos, começando com qual deles? Com o número 2. Eu vou observar se algum desses números, eu falei algum desses, não falei que tem que ser todos ao mesmo tempo. Algum desses números é divisível por 2. Se a gente olhar, o 3 não é divisível por 2, mas o 4 e o 6, eles são divisíveis por 2. Então a gente vai colocar o número 2 aqui e vai efetuar a divisão. Na hora que eu faço a divisão, o 3 ele não divide por 2. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o número 3 e descer ele aqui embaixo. Então ficou o número 3 ali, porque não teve como dividir. Já o número 4, eu consigo dividir. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então ficou o que aqui embaixo? 3, 2 e 3. Lembrando que a nossa missão aqui é fazer com que cada coluna aqui fique o divisor 1 no final. Tá? Então vamos continuar. Algum desses 3 números ainda divide por 2? Sim, o número 2. Mesmo que seja somente ele, eu tenho que continuar dividindo por 2 ainda. Então vou colocar o 2 aqui de novo, vou efetuar a divisão. O 3, os dois 3 que estão aqui que não dividem, eu vou manter eles aqui embaixo, eu vou só reescrever. Só que o número 2, eu vou fazer a divisão. 2 dividido por 2 dá 1. Então essa primeira coluna, essa coluna do 4 aqui, a coluna do meio, já chegou no 1. Então essa coluna eu já terminei de fazer a divisão. Aí sobrou o quê? 3, 1 e 3. O que eu vou fazer agora? Algum desses números aqui divide por 2? Não. Então vou ter que passar para o próximo número. Um próximo número primo. Qual é o próximo número primo? 3. Então vai vir aqui por 3, vai conseguir fazer a divisão. 3 dividido por 3 dá 1. 1 já está dividindo, eu só mantenho ele embaixo. 3 dividido por 3 dá 1. Depois que eu conseguir fazer todo mundo ficar o número 1, o que vai acontecer? Eu vou fazer a multiplicação entre eles. Desses números que a gente fatorou aqui. Vou passar um travesseiro e vou multiplicar. 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 3 dá 12. Então, se você não conseguiu fazer essa conta, acorda, faz tudo a tabuada. Então, 12, ou seja, essas 3 máquinas vão levar 12 dias para que tenha uma manutenção no mesmo dia de novo. Ou seja, se a primeira manutenção foi feita no dia 2 de dezembro, e vai demorar 12 dias, 2 mais 12 dá quanto? Dá 14. Então, no dia 14 de dezembro, vai ser feita uma nova manutenção, no qual as 3 máquinas vão passar por essa manutenção. Entendido? Se não entendeu, volta um pouco o vídeo, revê a explicação. Se tiver alguma dúvida, me pergunta lá no grupo da escola, que eu vou tirar a sua dúvida. Beleza? Então, vamos para a próxima parte. Agora, a gente já sabe o que é o MMC, mas o que é o MDC? Como é que eu vou aprender o MDC? Então, vamos lá. Primeiro, o MDC é o máximo divisor comum. Lembra que o MMC é o mínimo, esse já é o máximo. O MMC é o menor, esse é o maior. Qual a diferença também dos dois? Que o MMC ele é chamado de mínimo múltiplo. Aqui a gente vai estar trabalhando com múltiplo. Já no MDC é máximo divisor. Eu vou estar trabalhando com divisor e não com múltiplo. Beleza? Também, lembrando que a gente vai estar trabalhando com fatoração de números primos. A gente aprendeu a fatorar o MMC, é quase a mesma coisa o MDC. Vou fatorar com números primos, só acrescentando uma nova característica aqui e uma nova propriedade que eu vou explicar. Tá? Então vamos lá, como é que a gente vai aprender? Tá? Olha só, um exemplo. Uma indústria de tecidos fabrica retalhos de mesmo comprimento. Ou seja, ela vai pegar retalhos, não importa que tipo de pano, não importa que tipo de tecido. Vai pegar esses tecidos e vão cortar eles em todos o mesmo tamanho. Após realizar os cortes necessários, verificou-se que 2 peças restantes tinham as seguintes medidas. Um tinha 156 centímetros e o outro tinha 234 centímetros. Beleza? Então, tem 2 tecidos, um era maior do que o outro. Um tinha 156 e o outro tinha 234 centímetros. Beleza até aqui? O gerente de produção
ao ser informado das medidas, deu a ordem para que o funcionário cortasse o pano em partes iguais e de maior comprimento possível. O que ele quer fazer? Ele quer dividir os dois panos com o mesmo tamanho em quantidades iguais. Ou seja, vamos pegar o primeiro pano. Eu quero dividir ele em partes iguais, fazendo o maior tamanho possível. Lembrando que não é porque os dois panos têm tamanhos diferentes que na hora que eu cortar, os tamanhos vão ser diferentes também. Não, os tamanhos vão ser iguais. Eu vou cortar tanto o pano maior quanto o pano menor, vou cortar em pedaços iguais, tá? Eu tô trabalhando com divisores iguais, tudo bem? Como que eu vou resolver isso? Vamos lá. Primeiro, como eu estou trabalhando com divisão, eu estou cortando eles, eu estou dividindo eles, eu preciso achar um divisor comum. Para que eu preciso achar esse divisor comum? Para que na hora que eu for cortar o pano, mesmo que os dois panos sejam de tamanhos diferentes, na hora que eu faço o corte, os panos vão ter a mesma quantidade, vai ter o mesmo tamanho de parte repartida. O mesmo tamanho que eu cortar um pedaço de pano, o outro também vai ter esse mesmo corte. Vai ficar um tamanho igual, uniforme para os dois. Tudo bem? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Vou pegar 234 e 156. Eu vou fazer a fatoração, vou fazer a divisão. Qual é a diferença entre a fatoração do MMC e a fatoração do MDC? O MMC eu poderia dividir por 2 se um deles dividisse por 2. Se eu olhasse assim, 234 divide por 2, mais 156 não. Eu podia fatorar normal. Só que agora do MDC eu vou estar trabalhando com divisores comuns, ou seja, eu só vou poder colocar um número aqui se ele for divisor comum entre os dois ou mais números que tiver lá. Então, por exemplo, vamos supor, o 2 só divide o primeiro, mas não divide o segundo, eu não posso dividir por 2. Tá? Eu estou trabalhando com MDC, eu estou trabalhando com divisores comuns. Então, tem que dividir ao mesmo tempo pelos dois números, tá bem? Então, vamos lá. Como os dois números são pares, eu posso dividir por 2. Os dois aqui. Então, vou colocar o número 2, vou dividir por 2. Vai dar 117 e 78. Eu posso tentar dividir por 2 ainda? Aí você vai observar aqui, ó. O 117 ele é ímpar, mas o 78 é par. O 78 dividiria por 2. Já o 117 não dividiria. Como eu estou trabalhando com MDC, então não posso mais dividir por 2, porque tem que ser divisível ao mesmo tempo pelos dois números. Tudo bem? Então, já não posso utilizar o número 2. Vou tentar utilizar quem? O número 3. É aí que entra aquela técnica que eu falei para vocês estudarem nas aulas passadas sobre os critérios de divisibilidade. Só de olhar o número eu vou saber se ele divide por 2, se ele divide por 3, se ele divide por 4 e assim por diante. Tá? Como que eu sei que esses números vão ser divisíveis por 3? Por 2, eu só olhar se eles são pares. Como o 117 não é par, não dá para dividir. Como que eu vou saber que ele divide por 3? Eu vou somar os algarismos. Vou somar 1 mais 7. Se der um número divisível por 3, então 117 também é divisível por 3. Então vai ficar 1 mais 1, 2. 2 mais 7, 9. 9 é divisível por 3, então o 117 também vai ser divisível por 3. Vai dar uma divisão exata. Vou pegar o 78. 7 mais 8 dá 15. O 15 também é divisível por 3, então o 78 também vai ser divisível por 3. Compreendeu? Então dá para dividir por 3. Na hora que eu faço a divisão, ficou 117 dividido por 3 dá 39 e 78 dividido por 3 dá 26. Vai acontecer de alguns números ser um pouco difíceis de descobrir a divisão. Nesse caso aqui a gente teve o 13, tá? O 13, o 39 e 26, o único divisor comum que a gente teria aqui é o 13. Seria fácil de descobrir? Seria, porque a gente sabe que aqui só vai utilizar números primos. Eu tentaria por 3, eu viria que não seria divisível. Tentaria por 5, também não seria divisível. Tentaria por 7, por 11 e depois chegaria no 13, que é onde daria certa divisão aqui. Sobraria quanto? 3 e 2. Tá vendo que aqui agora não tem como mais dividir? Mas não tem como mais dividir. Por que não tem como mais dividir? Porque eles não têm divisores comuns, com exceção do 1, tá? Dá para dividir por 1, vai ficar sempre 3 e 2. Então quer dizer que acabou, tá? Diferente do MMC, que a gente tinha a missão de chegar aqui tudo a 1, aqui não. Eu vou dividir até não ter como mais dividir, não ter mais divisores comuns, tudo bem? Depois que eu fiz a divisão, aí o método de calcular o MDC é o mesmo do MMC. Eu vou multiplicar esses três números que estão aqui. 2 vezes 3 vezes 13, que dá quanto? 78. Então, o que isso significa? Que cada pano, cada retalho que ele for cortar, vai ter que ter quantos centímetros de comprimento? 78. Para quê? Porque na hora que eu faça o corte, todos os panos
vai ser colocado em 78 centímetros e vai dar uma divisão exata entre eles. Ah, professor, mas o pano maior vai ter mais retalhos. Sim, vai ter mais quantidade de retalhos, só que os dois panos, o corte do retalho vai ser do mesmo tamanho. E era só isso que a empresa queria, que a indústria queria. Ela queria que os retalhos, na hora que eu fizesse o corte, ficassem do mesmo tamanho. Tá? Agora, a quantidade que vai ter de um para o outro, é óbvio que um vai ter mais quantidade do que o outro. Tudo bem? Mas o importante é que o tamanho seja igual. Tudo bem? Então, vamos para a próxima parte. Então, é isso aí, pessoal. A aula de hoje era exemplificando como funciona o MDC e como funciona o MMC, tá? Como a gente já sabe agora, você pode voltar para as atividades do livro, você pode voltar para as atividades da trilha e tentar completar elas, tudo bem? Alguma dúvida que tiver, pode me procurar lá no grupo, mandar mensagem para mim lá que eu respondo todo mundo, beleza? Então, é isso aí, bons estudos e é nóis.